Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. Mesmo a Idade das Trevas não era escura por igual. Houve tentativas de restaurar a produtividade e a ordem. Houve o enorme sucesso de um rei franco coroado em Roma como imperador do Ocidente. Mas o que nos parece excitante hoje deve ter sido um inferno para se viver. A Era de Carlos Magno, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Nosso último programa terminou numa nota sombria. Estávamos na Idade das Trevas, o período lúgubre entre os séculos VI e IX, quando a violência e a corrupção física e espirituais eram endêmicas na Europa. Mas claro que a história jamais é tão direta, quanto mais linear, quanto gostaríamos de pensar. Mas, no que se refere a raízes, grandes feitos estavam acontecendo na Idade das Trevas. Os historiadores discordam quanto à data exata, mas entre o VI e o X século, um arado novo com rodas começou a substituir o arado antigo e leve usado por milhares de anos. O novo arado cavava profundamente, abrindo sulcos e não só arranhando a superfície da terra, como os arados do Mediterrâneo faziam e ainda o fazem. Na mesma época, apareceu um novo método de plantio. Sistemas de rotação mais complexos, como o sistema trienal, que deixava um dos campos desocupado uma vez cada 3 anos para recuperar suas forças. Rebanhos e gado podiam alimentar-se nestes campos baldios e depois nos tocos deixados nos campos plantados após ter sido realizada a colheita. E o esterco deixado pelos animais poderia melhorar ainda mais a safra. O poder de produtividade também melhorava de outras maneiras. Este é um engenho para moer farinha que se tornou viável pelo aparecimento da engrenagem, em algum período da Idade das Trevas. A engrenagem, o apetrecho de transmissão de movimento mais importante após o aparecimento da roda, agora movia mós, moendas e roldanas. Foi então que apareceram engenhos movidos a água, utilizando a força dessa água para moer grãos, cortar madeira. O uso de animais foi imensamente aprimorado também. Os antigos eram muito ineficazes no cuidado e uso de animais agrícolas. Não possuíam ferramentas, o que significava muitos cascos quebrados e muitos animais mancando. Possuíam apenas um arreio em parelha, o que funcionava com bois, mas não era muito bom com cavalos. Também não sabiam como arriar um animal na frente do outro, só lado a lado, o que significava que grandes pesos tinham que ser carregados por grupos de escravos. Entretanto, no século IX, o desenvolvimento de ferraduras cravadas, arreios lineares, coleiras de cavalos
significava que um grupo de animais podia puxar 3 ou 4 vezes o peso daquele puxado por um grupo romano. Isso criou um novo suprimento de força não humana sem custo extra, fazendo pelo século X o que o motor a vapor faria pelo século XIX. Com este aumento de produtividade entre os camponeses do norte da Europa, o centro econômico do continente mudou das margens do Mediterrâneo, onde estava havia tantos séculos, para as grandes planícies entre o Báltico, o Mar do Norte e o Canal da Mancha. Entre desordem e violência, apesar disso, havia mais alimento, mais pessoas, mais atividade. Os europeus do norte também iriam ultrapassar os povos do sul em força. O trigo e carne extras que os povos do norte produziam tornaram estes povos maiores e mais fortes. A aveia extra plantada permitiu que criassem e alimentassem cavalos maiores e que construíssem uma cavalaria pesada, que podia usar uma outra invenção, o estribo, que permitia aos cavaleiros sentar na sela com firmeza e atacar com uma lança sem cair do cavalo. A partir do 8º século, estes cavaleiros fortemente armados seriam os tanques do campo de batalha medieval, detendo os árabes em Poitiers, na França, em 733. Este poder crescente era muito importante, pois a história é sobre poder. Quem pega, quem mantém, quem usa, quem perde. Não é possível existir sociedade sem poder, cultura ou arte. E o poder está relacionado ao número de pessoas, mas também à produtividade, ao metal e ao dinheiro. Afinal, haverá mais bens disponíveis se houver maneiras mais baratas e eficientes de produzi-los. Um número maior de bens torna mais fácil lutar e vencer as guerras. Portanto, como podem ver, o complexo militar industrial não é nada de novo. O metal tradicional da guerra é o ferro. Desde o tempo dos assírios, o exército com mais ferro tende a vencer a guerra. No início da Idade Média, haveria um aumento na produção de ferro e no número de fundições. O ferro ainda era muito caro, mas era mais abundante no norte da Europa do que no Mediterrâneo. No século IX, ele tornou-se disponível para outros usos além das armas. Pontas de espadas, partes de arado, ferramentas comuns, com a abertura de novas minas de ferro que tornou o metal mais barato. O grande sucesso de uma das tribos, os francos, foi baseado nesta vantagem em produtividade. Para eles, assim como para a maioria das tribos germânicas, a guerra era uma instituição nacional, quase sua característica principal. O mais importante rei franco chamava-se Carlos. A história o conhece como Carlos o Grande, Charlemagne ou Carlos Magno. E ele foi simplesmente o representante de maior sucesso deste empreendimento guerreiro. Ele herdou o reino de seu pai, Pipino o Breve, e conseguiu ampliá-lo. De 770 até sua morte em 814, Carlos Magno incessantemente fez campanhas de sucesso da Espanha, Itália e Dalmácia até a Alemanha e Boêmia. Carlos Magno era também um estadista capaz, com uma administração eficiente, baseada em servidores alfabetizados e em oficiais reais analfabetos, comandantes militares com responsabilidades territoriais, com títulos que sobrevivem até hoje. Duques, do latim dux, que significa líder ou comandante. Conde, do latim comes, um companheiro de confiança do rei, e marquês, que era a pessoa que cuidava das províncias nas fronteiras, as marcas.
Carlos governava numa sociedade que produzia relativamente poucos excedentes. Suas reformas administrativas visavam fazer com que as terras, principalmente as terras do Estado, oferecessem mais superávit. Ou seja, que tivessem uma estrutura que tornasse possível extrair mais excedentes. Isto serviria para custear os exércitos que liderava, que eram bem grandes. Cerca de 20 mil cavaleiros e 60 mil soldados a pé. Se pensarmos em quanta aveia é necessária para alimentar estes cavalos, quantas carroças são necessárias para carregar os cereais e outros suprimentos, quantos suprimentos são necessários para preparar o exército para mover-se, é possível ver como era impressionante a logística das campanhas militares, como também era o propósito final destes esforços. But so was the ultimate purpose of all this effort. Politicamente, o objetivo de Carlos Magno era reviver o Império Romano, com sua estabilidade e grandeza. E no dia de Natal do ano de 800, ele foi coroado em Roma como imperador do Ocidente. Ele via-se como um eleito de Deus para restaurar e manter a ordem social e os valores que esta ordem representava. E acreditava que isto poderia ser feito com referência à Roma antiga. Como a arquitetura é geralmente uma expressão da política, é possível ver nos palácios e abadias que Carlos Magno construiu a expressão desta tentativa de voltar às fontes romanas, reviver o império imitando suas formas e também expandindo a mensagem cristã civilizada associada a Roma. A maneira mais eficaz de instrução e edificação era a pintura de murais, que oferecia um tipo de história sagrada em quadrinhos das imagens bíblicas para um povo em grande parte analfabeto. Lembrem-se de que o 8º e 9º séculos foram também uma época de conflito iconoclasta, da tensão entre Roma e Constantinopla, sobre se as imagens, os ícones, eram bons ou ruins. Por isso, o Papa Leão III achava que imagens eram essenciais para levar a mensagem cristã. E, como ele pediu ajuda a Carlos Magno, acabou coroando Carlos Magno, imperador do Ocidente, por este e outros favores. As imagens eram boas também para publicidade e prestígio. Podiam mostrar um passado histórico para uma família ou um povo, como foi feito num dos palácios de Carlos Magno, em Ingelheim, onde as paredes eram cobertas de pinturas sobre a história dos francos, como eles gostariam que sua história fosse contada. Num patamar mais sofisticado, Carlos Magno patrocinou a produção de livros e manuscritos ilustrados, como esta Bíblia. E ofereceu dotações aos servidores, escrivães e iluminadores que os produziam e aos mosteiros que os abrigavam. Carlos Magno esperava também que os mosteiros gerassem administradores e educadores. Muitos mosteiros e centenas de igrejas foram construídos ou restaurados e ricamente decorados. Torres e, principalmente, torres de sinos ficaram mais altas. Ninhos para os anjos e arcanjos que eram convidados a pousar e empoleirar-se para proteger os humanos contra raios e pecados. E mais altas também porque eram impressionantes e visíveis de longe, e práticas como torres de vigia. As torres de vigia logo seriam necessárias, pois vários dos prédios cairiam em uma ou duas gerações.
Grande parte das fundações monásticas desapareceram na época problemática que se seguiu à morte de Carlos Magno. Uma destas, a Abadia de Saint-Riguier, foi construída em 790, perto de Amiens, no nordeste da França. Abrigava 300 monges, uma escola com 100 estudantes, 110 cavaleiros com sua própria capela e um grande número de criados para servir todas estas pessoas. A simpatia especial de Carlos Magno por acadêmicos e servidores significava que assim ele garantia seu favoritismo entre eles, o que é refletido nos documentos da época. Mas o reinado de Carlos Magno não era baseado em buscas intelectuais ou sabedoria. Era baseado em guerras, em violência exercida com sucesso, como foi toda a dinastia carolíngia de reis francos, que governaram por 2 séculos e meio, da época do pai de Carlos Magno até o ano 987. Mas quando a civilização carolíngia não pôde mais enfrentar violência com violência superior, ela decaiu. Carlos Magno queria ser um imperador romano de fato e de nome, mas morreu em 814 como um chefe franco, dividindo suas terras entre os vários filhos legítimos. Poderia ter sido pior, já que tinha centenas de filhos bastardos. Os sucessores de Carlos Magno eram incompetentes e divididos. Após 820, os nórdicos, húngaros e sarracenos levaram à Europa um horror ainda maior do que aquele sofrido nos séculos anteriores a Carlos Magno. Sarraceno é simplesmente a palavra bizantina para árabe muçulmano. Os ocidentais usaram a palavra para descrever o inimigo muçulmano que ia em direção ao norte pelo Adriático, Mediterrâneo e os Pirineus. Eles atacaram nos Alpes e na França Central. Até saquearam Roma em 845, mas isto estava se tornando uma tradição. Todo mundo estava saqueando Roma. Embora os húngaros jamais tenham conseguido chegar tão longe, eles espalharam terror pelo resto da Europa. Os húngaros eram um povo turco das estepes eurasianas e expulsaram os hunos do que hoje é a Hungria. Eles causaram devastação até as muralhas de Constantinopla, por toda a Alemanha e França até Borgonha e o Vale do Rhône, e também a Itália. Eram a escória da Europa até serem derrotados e convertidos na segunda metade do 10º século. Na verdade, nossa palavra para um ogro faminto e gigante, que aparece nos contos de fadas para o herói derrotar, vem da palavra para húngaro, hungar ou hungri. Mas a principal ameaça para a cristandade ocidental vinha de piratas e invasores escandinavos, os homens do norte, conhecidos como nórdicos ou normandos. Eram também chamados de vikings, talvez devido ao estreito canal entre a Suécia e a Dinamarca, o Vik. O perigo dos vikings não era novidade. Vinha sendo controlado desde o ano 800 pela diplomacia carolíngia, grande atividade missionária e, é claro, armas. Quando os sucessores de Carlos Magno começaram a lutar entre si, os ataques vikings aos reinos tornaram-se mais sérios. Em 845, um rei dinamarquês destruiu Hamburgo, que na época era o ponto mais ao norte da civilização cristã. No mesmo ano, Paris foi saqueada e o rei da França, Carlos o Calvo, pagou um alto resgate aos dinamarqueses para tirá-los de lá, até que voltassem da próxima vez. Mas estes desastres eram apenas o prelúdio do principal ataque viking no Ocidente, que começou por volta de 850 e continuou sem parar durante os 50 anos seguintes.
Durante estes anos, não era mais uma questão de ataques piratas isolados, mas de invasões bem planejadas por exército altamente profissionais, que não queriam apenas pilhar, mas queriam conquistar e colonizar. Ano após ano, os vikings noruegueses e dinamarqueses preparavam ataques contra a Alemanha, Holanda, Inglaterra e França. Derrotavam quaisquer exércitos pela frente. Podiam tomar e saquear quase qualquer cidade ou abadia à sua frente. E poucos lugares estavam a salvo de seus barcos de pouco calado e suas pesadas espadas. Os vikings suecos também penetraram nas terras a leste do Báltico, ao longo dos rios de Dnieper e Volga, perto do ano 800. O nome da terra que chamamos Rússia vem do nome finlandês desses vikings, Ruotzik ou Rowers. Eles iriam miscigenar-se nas populações eslavas, mas suas expedições ofereceram um elo essencial entre o Ocidente e o Império Romano Oriental, entre o Báltico e o Mar Negro e o Cáucaso. No Ocidente, entretanto, as colônias vikings foram fundadas durante os anos 900 pelas ilhas do Atlântico, na Inglaterra, Irlanda, Islândia e Groenlândia, aportando algumas vezes no continente norte-americano. O mais importante foi a colonização no Baixo Vale do Sena, que se tornaria um estado tampão entre os territórios franceses e outros invasores. Este local é o Ducado da Normandia. E com o tempo, seus governantes conseguiram algo que os outros vikings jamais conseguiram: a conquista da Inglaterra em 1066. Durante 300 anos, até que os reinados cristãos fossem estabelecidos na Escandinávia no século XI, a destruição viking continuou, pois era isso que os nórdicos faziam melhor: navegar, lutar e roubar. Mas o roubo era parte de um empreendimento maior, o comércio. Como os fenícios ou gregos, os vikings eram mercadores e também piratas. Como os assírios, suas pilhagens e guerras também redistribuiriam a renda. Na verdade, é provável que seu papel principal tenha sido libertar a riqueza estocada nos tesouros ocidentais e colocá-la novamente em circulação. Eles roubavam de mosteiros e usavam a prata para comprar terras ou equipar navios para fazer comércio. Assim, provavelmente os vikings foram importantes para reabrir o comércio interno na Europa e contribuíram para o início do restabelecimento econômico, após a depressão que eles mesmos ajudaram a criar. Enquanto isso, eles destruíam muito e matavam simplesmente por matar. Um cronista de 884 escreveu sobre estes anos: os nórdicos não param de matar e capturar o povo cristão, destruir igrejas e queimar cidades. Em toda parte não há nada exceto corpos, clero e leigos, nobres e pessoas comuns, mulheres e crianças. Não há estrada, lugar algum onde o chão não esteja coberto de cadáveres. Vivemos pesar e angústia ante este espetáculo de destruição do povo cristão. Estes anos terríveis também testemunharam o colapso final do Império Carolíngio, o fracasso da última tentativa dos sucessores de Carlos Magno de unir todas as forças ocidentais em torno dos representantes que ainda restavam da Casa de Carlos. Este fracasso foi seguido por um novo alinhamento de poder. Os novos líderes não eram os reis francos, eram líderes locais, que mantinham um pouco de ordem e que organizavam a resistência contra ataques externos.
Erd, o Conde de Paris, ou Rolo e seus descendentes na Normandia, ou Henrique, o Duque da Saxônia e seu filho Otto, que finalmente derrotaram os húngaros, estes novos príncipes extraíam sua autoridade de sua liderança militar e de seu poder de proteger o país, e uma série de vitórias, na metade dos anos 900, marcariam a reviravolta. Havia muito sofrimento reservado ainda para o Ocidente, mas o pior dos horrores havia passado e a sobrevivência da cristandade estaria segura, como veremos no nosso próximo programa. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.